Olá! Agora estudaremos a unidade 3, sobre as noções espaciais e temporais, ou seja, a aprendizagem espacial, social e temporal através do mapa mental. É importante dizer algo a você. Este capítulo é de minha autoria e me faz relembrar bons momentos de construções e reconstruções, de saberes e sabores entranhados na minha experiência profissional e que muito me acresceram. Retomá-lo aqui neste estudo com você é reviver tudo de novo. Reconhecemos a importância de que, se ensinarmos as crianças a desenharem hoje, com perspectivas ao desenvolvimento de referências com noções de orientação espacial, garantiremos pré-requisitos básicos para o futuro estudo da cartografia. Sabemos que uma das situações ideais para o estudo da geografia é a leitura de paisagens, como os arredores da escola. As crianças têm de ser mapeadoras do que está à sua volta, para entender depois a cartografia. Nesse sentido, o desenho é um registro que merece intervenção do professor, para que este crie na criança, desde tenra idade, o hábito de observar a representação espacial produzida por ela mesma. E como o professor poderia intervir? Qual seria a sua contribuição nessa aquisição de conhecimento pela criança? O primeiro passo seria o de incentivador, aquele que viabilizaria espaços e materiais diversos para a exploração destes pela criança e de objetos e ambientes variados, de modo que ela fosse montando paulatinamente uma representação do espaço e aprendendo e se orientando por pontos de referências. Vejamos no slide uma explicação da criança sobre o desenho do espaço, do ambiente mapeado em que ela mora. Observe como ela detalha aspectos topológicos, como embaixo, do lado, localização do andar, e depois aprecie o desenho que representa o espaço de vivência dessa criança. Vamos ver. Eu moro num prédio no andar 10. Aqui sou eu sentado no sofá da sala, assistindo Pokémon. Deste lado é o quarto do meu pai, com a cama de casal. Aqui embaixo é a cozinha e do lado o quartinho, com a minha irmã, que sempre está sentada no computador. Esse roxo é o corredor. Tem uma porta que sai da minha casa e vai dar nele. Percebemos que a criança possui noção de localização, proporção ou escala, projeção ou perspectiva, simbologia, quando utiliza o numeral 10 para representar o 10º andar. Leitura dos arredores do ambiente, ou seja, visão externa do ambiente em que mora, por exemplo, com a representação da árvore. Portanto, é importante destacarmos que a pluralidade de experiências e exploração do espaço no qual cada criança está inserida favorecerá, através de suas vivências, apropriações pessoais com ampliações significativas sobre o espaço e o tempo. As vivências infantis possibilitarão às crianças que se situem no espaço e no tempo em que se encontram, mas também que adquiram a capacidade de imaginar novos ambientes com base na possibilidade de representá-los. A esse respeito, como desenvolver o conceito de tempo na criança? Conforme Kozel, a criança percebe o tempo em que determinada ação ocorreu. Depois distingue que várias ações ocorreram em tempos diferentes e, finalmente, consegue coordenar a duração e a ordem de sucessão dos fatos, ou seja, descobre que existe um tempo único no qual vários momentos se sucedem. É capaz de, por exemplo, compreender a sucessão de nascimentos em sua família. Quem nasceu antes de quem? Qual é o mais novo? E como as diferenças de idade se mantêm.
Para os autores Silva e Freza, existe a hora da brincadeira, do lanche, do descanso. Cada um desses eventos tem uma duração e um lugar dentro da rotina escolar. Essas características, mesmo que subjetivas, passou rápido, passou devagar, está demorando. A sequência de atividades permitem que a criança conviva e interaja com a noção de tempo. As experiências vão se tornando cada vez mais complexas, levando-a cada vez mais a elaborar seus conceitos, ver as aplicações práticas, até consolidar conhecimentos sobre o tempo, distinguindo-o de modo cronológico até a subjetividade. As percepções infantis são aguçadas quando as sensações do corpo da criança pequena superam o tempo do relógio, como, por exemplo, o sono, a fome, o que se faz pela manhã, à tarde, à noite, no final de semana. Então, vamos exemplificar. A criança que frequenta a escola pela manhã está habituada a acordar e ir cedo para a escola. Se ela dorme durante a tarde e acorda à noitinha, pede para ir à escola, porque não tem a noção do tempo transcorrido. Pensa que todas as vezes que dormir e acordar, já está na hora de ir para a escola. No entendimento da criança, o tempo ainda não é cronológico, mas o da sequência de procedimentos, isto é, ir à escola quando acorda. É uma forma natural de viver, uma vez que pratica essa ação cotidianamente. Outro exemplo é levantar pela manhã no domingo e dizer aos pais que está na hora de ir para a escola, pois todos os dias, de segunda a sexta, vai à escola. É importante trabalhar o tempo e o espaço de modo relacional e vivencial, ou seja, a partir dos relatos, teatros, representações que evidenciam claramente situações cotidianas e reais vividas pelos adultos como forma de ilustração ou aplicação prática para a apropriação infantil. Segundo Lopes, na educação infantil, diversas práticas podem colaborar com a construção da noção de tempo. A música e o lúdico podem se tornar elementos que auxiliam nessa construção. O compasso e o ritmo musical são, de fato, marcações de tempo. E o acompanhamento que as crianças pequenas fazem com palmas, batidas de pé ou até mesmo com instrumentos pode ser uma possibilidade de interação com a noção de tempo. Portanto, é a compreensão do conceito de tempo que vai permitir uma apreensão maior dos processos de transformação da natureza. A partir da observação dos espaços próximos, como a escola, o bairro, a cidade, o município, e do questionamento sobre como eram e como poderão ficar, que a criança desenvolverá a noção de um tempo maior, mais amplo e abstrato, que é o tempo histórico. O trabalho com os conhecimentos derivados das ciências humanas, naturais e sociais deve ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e para a construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural. Nesse sentido, refere-se à pluralidade de fenômenos e acontecimentos. São os fenômenos físicos, biológicos, geográficos, históricos e culturais, ao conhecimento da diversidade de formas de exemplificar e representar o mundo, ao contato com as explicações científicas e à possibilidade de conhecer e construir novas formas de pensar sobre os eventos que a cercam. Cabe então ao professor fazer com que a criança se sinta partícipe desse processo, que ela se perceba como agente transformador e não como um mero observador. E ainda, que acompanhe os acontecimentos geográficos acumulados pela criança como condição
de que a experiência deve ser retomada e ampliada a todo instante, pois o espaço, a produção de necessidades e transformação são conceitos geográficos que se articulam com o da sociedade, do trabalho, da natureza e da cultura, gerando através do espaço vivenciado e experimentado pela criança a construção de um espaço percebido, não vivenciado diretamente. Sabemos que o aumento no consumo de energia, águas, minerais e elementos da biodiversidade vem causando sérios problemas ambientais, como a poluição da água e do ar, a contaminação e o desgaste do solo, o desaparecimento de espécies animais e vegetais e as mudanças climáticas. Por isso, a criança precisa ser incentivada a visitar rios, parques, jardins, zoológicos, fazer plantios, criar animais, para construir uma consciência cidadã ética, de valorização, respeito e amor à natureza e a si mesma. A esse respeito, quanto à valorização de atitudes de manutenção e preservação do meio ambiente, apresentaremos os lugares, suas paisagens e os conteúdos propostos pelos referenciais curriculares nacionais da educação infantil, sendo a observação da paisagem local, que são os rios, vegetação, construções, florestas, campos, dunas, açudes, mar, montanhas, entre outros. A utilização com a ajuda dos adultos de fotos, relatos e outros registros para a observação de mudanças ocorridas nas paisagens ao longo do tempo. Assim também, a valorização de atitudes de manutenção e preservação dos espaços coletivos e do meio ambiente. Ao professor, cabe instigar a percepção das crianças quanto aos componentes da paisagem local e de outras paisagens, fazendo com que elas ampliem gradativamente seus conhecimentos e que aprendam a observar de forma intencional e orientada por questões que elas mesmas se colocam ou que os adultos que estão à sua volta lhes propõem. Nesse sentido, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil apresenta algumas questões colocadas pelo professor, realizadas em função do tema que está sendo trabalhado. Que animais e plantas convivem conosco? Existem animais e plantas que só podemos perceber em determinadas épocas do ano? Será que existem? Quais os sons que marcam este lugar? Temas relacionados ao relevo, à presença da água nos rios, lagos ou no mar, às construções, ao trabalho, aos meios de transporte e de comunicação, à comida, à vida no campo, na cidade, podem ser abordados com as crianças em função do significado que podem ter para elas e das intenções pedagógicas definidas pelo professor. Como será a vida das crianças que moram na praia, perto de um grande rio ou de uma floresta? Como é viver em uma cidade muito grande ou uma cidade muito pequena? Será que todas as crianças utilizam os mesmos meios de transporte que utilizamos? Será que elas brincam das mesmas brincadeiras? Quais serão os alimentos preferidos delas? Desse modo, observar, explorar e investigar o meio ambiente é se apropriar dele, com o intuito de reconhecer suas riquezas e não de extrair dele todas as suas riquezas a tal ponto de exterminá-lo, mas, sobretudo, de usufruir do que ele pode oferecer de melhor para a felicidade dos seres vivos. A representação espacial leva à construção de linguagens. A exemplo dos mapas. Escrever e ler graficamente o espaço faz parte do processo de produção de significados. Nesse sentido,
o professor tem um papel relevante ao trabalhar com diversas representações gráficas, como os mapas, contribuindo para a produção de significados e para a compreensão do conteúdo sensível e concreto. Vejamos o slide. Segundo Oliveira, a criança desenvolve valores e atitudes a partir de um conjunto de experiências, numa aventura investigativa, como, por exemplo, conhecer flora e fauna de determinados ambientes naturais e pensar sobre suas relações como ambiente, reconhecer fenômenos da natureza e saber explicá-los com seus próprios recursos. Pensar livremente sobre os fenômenos naturais, levantar hipóteses e testá-las, comparar suas ideias com as ideias dos colegas para decidir sobre o que melhor pode explicar os fenômenos naturais que estão sendo discutidos. Desenvolver procedimentos de pesquisa, tais como seleção de materiais para pesquisar, consulta a índices, exploração de imagens e outros recursos visuais, utilizar objetos variados para construir engenhocas, fazer desenho de observação como estratégia de estudo de pequenos seres ou de detalhes da flora de determinado ambiente que a criança tenha pesquisado. Reconhecer diferenças entre passado e futuro por meio da comparação de fatos, de fotografias e de outros marcadores de tempo. Assim também, descrever paisagens e pensar sobre os modos de vida que poderiam se desenvolver em tais lugares, explorar diferentes representações de mapas e o globo terrestre, do céu e das galáxias, refletir sobre as condições de vida animal e humana nas diversas contingências. Quando vamos atravessar a rua, precisamos pensar na distância que devemos percorrer até o outro lado. Necessitamos calcular, ainda que inconscientemente, o tempo que vamos levar e relativizá-lo em função do fluxo de veículos e pedestres. As noções de tempo e espaço estão nas atividades cotidianas e podem ser exploradas com a criança a fim de que venha promover o seu desenvolvimento. A rotina na educação infantil configura-se como um importante instrumento de construção do tempo. A criança, mesmo que não tenha construído essa noção em termos convencionais, pode marcar a passagem do tempo através dos acontecimentos do seu dia. No livro As Estrelas do Céu e do Mar, reúne textos e poemas sobre astronomia e oceanografia, com lindas ilustrações. Vejamos então: nebulosa não muge, galáxia não ruge, asteroide não urra, meteoro não muge, estrela não late planeta, não pia cometa, não bale e astro não mia. Você percebe que o trabalho sobre noções espaciais e temporais na educação infantil perpassa pelas vivências da criança? A didática do professor, o planejamento e o objetivo da aula devem engajar-se numa percepção lógica de fatos cotidianos, concretos, observáveis e experienciáveis pela criança. Ao observar a paisagem, as crianças poderão também constatar as variações decorrentes da ação humana. Observando, por exemplo, as construções dos lugares ou do lugar onde vive, para que e quando foram feitas, com que materiais, o que existe de semelhança e de diferente entre elas.
Elas sempre foram assim ou sofreram transformações? Como são as construções de outros lugares? As pessoas utilizam-nas com as mesmas finalidades? Questões semelhantes poderão ser feitas focando em outros temas, como o trabalho, a origem e produção dos alimentos, as festas e outros temas possíveis. O professor poderá conversar com as crianças utilizando como suporte fotografias, cartões postais e outros tipos de imagens que retratem as paisagens variadas. Ainda conforme a autora, a partir de diversos projetos, as crianças buscam compreender suas linguagens, seus enamoramentos pelas coisas, pelos objetos, suas vivências em seus contextos histórico-geográficos. Por isso, cabe ao professor propor pesquisas desafiantes, de modo a incentivar e possibilitar as crianças a fazerem representações cartográficas, como, por exemplo, as lâminas impressas, criadas e grafadas. Sabemos que a criança é capaz de representar cheiros, movimentos, todas as dimensões vividas por ela e registrá-las em mapas. Porém, os adultos, na maioria das vezes, fazem desaparecer a criatividade infantil, aniquilando o imaginário e a capacidade da criança de representar o mundo à sua volta através dos desenhos. Nesse sentido, Lopes aborda que a cartografia deve ser compreendida como a cartografia com crianças e não cartografia para crianças, pois acredita que as crianças são sujeitos que produzem suas singulares formas de representar o mundo em que nos inserimos e que também ela está inserida. Portanto, deve levar em conta suas contribuições, estabelecer um processo que seja dialógico nesse trabalho ou em atividades que a criança vai estar se apropriando desse universo. Pode muito contribuir para o desenvolvimento da cartografia, construída pelos adultos e para as formas de representar os espaços em que vivemos. Nessa perspectiva, Vygotsky nos esclarece que os mapas vivenciais se caracterizam por movimentos de representações cartográficas que tragam não só elementos do mundo adulto, mas também as referências das próprias crianças, as suas lógicas próprias, presentes nos diferentes momentos de seu desenvolvimento. Isso constitui-se em promover ofertas geocartográficas que possam se encontrar, daí uma cartografia com crianças, reafirmando as singularidades constitutivas do humano. Conforme Kozel, a criança possui determinadas noções espaciais muito importantes para a elaboração e interpretação de mapas. As noções de vizinhança, ao lado de separação, como aquilo que limita e separa, ordem ou sucessão, como antes, entre e depois, envolvimento, como dentro e fora, continuidade, como um espaço que é contínuo, que ela traz ao chegar à escola e que devem servir como ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho da representação espacial. Daí a importância de atividades que envolvam o esquema corporal, brincadeiras e jogos que levem a criança a explorar o espaço e tudo o que ele contém. Essas noções vão se ampliando gradativamente e as crianças ou a criança começa a descentralizar sua percepção em relação aos objetos, às referências e às pessoas, de modo que sua percepção de espaço adquire maiores dimensões. O caráter topológico implica uma organização gradativa das ideias geométricas, iniciando-se pelo reconhecimento de objetos familiares, em seguida
pelas relações de vizinhança, separação, ordem, envolvimento e continuidade desses objetos. Mais tarde, são construídas quase que simultaneamente as relações projetivas e euclidianas. Vamos ver o conceito de cada uma delas? Relações topológicas são as primeiras construídas pela criança e dizem respeito às características dos objetos em si mesmos, revelando suas relações de vizinhança, perto ou longe do observador. Objetos perto ou longe uns dos outros. Separação. Distinguir elementos uns dos outros e partes do todo. Envolvimento. Perceber numa sequência linear ou cíclica um elemento entre outros e saber reproduzir esta sequência, bem como perceber as relações de dentro e fora para figuras planas e formas tridimensionais. Continuidade. Perceber que uma linha ou superfície é ou não interrompida. E ordem, a qual se divide em duas partes, a ordem perceptiva e a ordem representativa. Já nas relações projetivas, são aquelas que coordenam os objetos em relação uns aos outros e que levam em conta todos os pontos de vista sem conservar inicialmente as distâncias e as dimensões como um sistema de coordenadas, pois o ponto de vista a princípio é considerado como único. Por exemplo, as crianças utilizam muitas vezes termos que conhecem para se referir às figuras geométricas, de modo que telhado da casa equivale a triângulo, roda remete a círculo. Já as relações euclidianas, apesar de não se importar com medidas até os 9 anos de idade, a criança já antes vive envolvida com elas, pois sabe comparar sua altura com as dos outros ou com as dos colegas. Tem consciência de que não alcança um objeto que está num nível bem mais alto que ela. Esta construção informal do conceito de medida gera a compreensão da ideia de distância, da qual surge, por sua vez, as relações euclidianas. Desse modo, a geografia plana euclidiana é utilizada para a representação plana de objetos com visualização espacial. Diante disso, a referência espacial da criança é o seu próprio corpo. Depois conseguirá situar um objeto em relação ao outro. Vejamos. Nesse processo, ao alongar as pernas para dar verticalidade ao corpo, perceberá que fica um vazio no tronco, o qual poderá ser preenchido. Outro caminho encontrado por algumas crianças é fechar o eixo vertical, dando ao corpo uma forma trapezoidal. A diferenciação cabeça-corpo pode ser feita também pela junção de duas formas secantes ou tangentes. Essas formas vão ganhando detalhes até atingir o esgotamento do desenho da personagem. Esse desenvolvimento ocorre de forma progressiva, passando pela percepção de si, do mundo existente ao seu redor, que proporciona a construção de diferentes representações do meio. Uma delas se expressa em seu caráter topológico. As noções espaciais, segundo Piaget, são classificadas em 3 etapas. A primeira, do espaço topológico de 0 a 3 anos, que se limita ao campo visual e às possibilidades motoras da criança. A segunda, do espaço euclidiano, de 3 a 7 anos, quando se consolida o esquema corporal. E a terceira, do espaço projetivo, de 7 a 12 anos, na qual o espaço passa a ser compreendido como um esquema geral do pensamento, ou seja, o esquema corporal está interiorizado e situado no espaço e no tempo. Dentro de um espaço existem sociedades. Dentro desses espaços há os lugares ou paisagens. Essas paisagens podem ser naturais ou artificiais. No espaço também existe a presença do homem.
onde ele faz uma reação para a sua sobrevivência. Altera os lugares para fazer construções de moradias, comércios. Já as sociedades são um grupo de pessoas que fazem suas próprias leis. Culturas, religiões, danças, festas, músicas, crenças, mitos, lendas, entre outros. Elas foram evoluindo ao longo do tempo. Antes pré-história, depois passou a ser história antiga, depois medieval, moderna e agora contemporânea. As mesmas podem ter patrimônio histórico, ou seja, que revelam a história de um povo, de uma civilização, expressem ações humanas no espaço geográfico. Ou podem ser patrimônio cultural, que são manifestações de um povo, de uma civilização, no tempo e no espaço. A paisagem, então, é o espaço geográfico onde estão inseridas as sociedades como um todo. Em um meio campestre, predomina-se a paisagem natural, enquanto no meio urbano, mesmo sendo fortemente arborizado, predomina-se a paisagem artificial, uma vez evidente a transformação marcada pelo homem. Desse modo, podemos dizer que a construção do espaço geográfico é histórica, fruto das relações sociais, num dado momento, realizadas através do trabalho, aqui entendido como atividade realizada pelo homem, que modifica a natureza para atender às suas necessidades e interesses. Vamos estudar um pouco sobre a aprendizagem espacial, social e temporal através do mapa mental? Antes de estudarmos especificamente sobre o mapa mental, buscaremos inicialmente compreender o que é o mapa. Segundo Kozel, o mapa e a planta, ou seja, são representações planas bidimensionais da realidade, que é tridimensional. A grande dificuldade da criança na compreensão de um mapa é com relação à transferência de um conjunto de elementos tridimensionais para uma superfície plana, com apenas duas dimensões, largura e comprimento. Como auxiliá-los, então? O professor poderá trabalhar com a construção de uma maquete da sala de aula, utilizando sucata e uma caixa de papelão, cerca de 50 a 30 centímetros. Nessa atividade, ele irá trabalhar com escala intuitiva, ou seja, a percepção do que é maior e menor, de modo que as características não fiquem menores que o cesto do lixo. Depois que a maquete estiver pronta, as crianças estão preparadas para compreender a representação bidimensional do espaço, ou seja, a planta ou o mapa da sala de aula. Essa atividade também ajudará a desenvolver a abstração. O professor poderá pedir às crianças para observarem a maquete realizada pela classe. Explorar o que é maior, menor, o que está à direita da mesa do professor, o que está de frente para a porta, entre outras observações e questionamentos, além de conferirem a disposição dos objetos na maquete, para verificarem se ela corresponde à realidade da sala. Então, o professor poderá também traçar no chão com giz os limites da sala. O espaço deve ser grande o suficiente para que os alunos possam andar no interior. Em seguida, os alunos poderão colocar caixas de fósforos, por exemplo, para representar carteiras e outros objetos para representar lixeiras, mesas e armários. Como atividade para a leitura da representação plana, a perspectiva vertical, o professor poderá colocar um objeto sobre a mesa, um cesto de lixo ou um copo, por exemplo, e propor que as crianças o desenhem de diferentes perspectivas, de cima para baixo,
de lado, de baixo para cima. Posteriormente, as crianças poderão representar a sala numa folha de papel, trabalhando, portanto, com apenas duas dimensões, que é o comprimento e a largura, com visão vertical de cima para baixo. Como o trabalho com mapas envolve o maior grau de abstração, a criança começa por reconstruir a representação, tornando-se mapeador. Por exemplo, explicar o caminho para chegar até a sua casa. Ao desenhar este percurso, utilizará noções de lateralidade, noções topológicas, medidas e outros. Esse conjunto de conceitos construídos lhe permitirá desenhar mapas sobre várias coisas, não somente os caminhos, os percursos, mas lugares em que passou, cheiros, sons, odores e sabores. Vejamos então. Tendo isso como referência, o professor deve inserir atividades que estejam no contexto da escola e da vida cotidiana dos alunos, possibilitando-os a entender esses 4 elementos básicos da cartografia, através dos mapeamentos, quer sejam feitos pelos próprios alunos ou mapas prontos, encontrados em inúmeros lugares, desde os atlas, os livros didáticos e até na internet. Portanto, é na infância que a noção das coordenadas espaciais se origina. O desenho de uma personagem não é apenas um simples desenho, pois traz em si a referência primordial das relações de localização espacial e sua representação cartográfica. Entretanto, o desenho de um mapa feito pela criança vai paulatinamente ampliando a complexidade, a ponto de evidenciar as dimensões bi- e tridimensionais de uma determinada realidade. Nesse sentido, é importante destacarmos novamente que um desenho sem a exploração do professor sobre os aspectos cartográficos, topológicos, de localização e outros ligados à geografia, torna-se um desenho comum, natural, de expressão de uma realidade vivenciada pela criança, mas sem expressar aspectos geográficos. Ao passo que, se a intenção do professor em mediar e explorar com a criança, levando-a a perceber aspectos geográficos no seu desenho, ou mesmo a representar a realidade, mapeando-a, em forma de ou tridimensional, com o intuito de expressar a situação, o problema ou contexto da realidade vivenciada, considerando as projeções, noções topológicas e euclidianas, possibilitará à criança percorrer um caminho para a aquisição de um conhecimento cada vez mais abstrato. Isso no que diz respeito à construção de um mapa. Segundo Almeida, existem 4 etapas na conquista da representação tridimensional do espaço nos objetos. O ponto de vista único, a conjugação sincrética com rebatimentos, a busca da profundidade, destaque de planos diferentes, afastamento e a angulação que define a perspectiva convencional. Segundo Almeida, mapas são representações gráficas do campo e, como abstração da realidade, pertence ao mundo das imagens. Pessoas com deficiência visual precisam que essas imagens sejam percebidas por outros canais de percepção, substituindo a visão. Um mapa é chamado tátil, quando está em um formato que permite que seja visto pelo toque. Nesse caso, é construído utilizando-se uma linguagem gráfica tátil, com signos em relevo. Na cartografia tátil, os mapeadores são geralmente pessoas leigas, como professores e pais de crianças com deficiência visual, que necessitam de maior preparo para a produção e uso dos mapas. Isso para que as imagens sejam percebidas pelos deficientes visuais, por outros canais de percepção
substituindo a visão. Sabemos que a tecnologia tem colaborado muito com o ensino de um modo geral. Entretanto, algumas ferramentas no uso das mídias têm propiciado maior aproximação entre o aluno e o conhecimento, especificamente no ensino da geografia. Segundo canto, são a internet e o computador que se destacam neste processo, ao se constituírem na sociedade contemporânea como os principais meios de produção, difusão e acesso à informação. Na área da cartografia, isso significa que cada vez mais os professores passam a circular no mundo virtualmente e assim começam a participar também de outros modos de ensinar e aprender geografia. Com o desenvolvimento da linguagem digital, imagens, textos, vídeos e sons puderam ser associados no mesmo suporte e acessados aleatoriamente a partir de nós de conexão, chamados hiperlinks. Então, ficamos por aqui. Finalizamos essa unidade de trabalho e deixo uma atividade para você. Vamos ver? Cite 3 relações imprescindíveis que a criança deve ter para mapear uma área, espaço ou objeto. Olá, voltamos com a resposta. As 3 relações imprescindíveis que a criança deve ter para mapear uma área, espaço ou objeto são as relações topológicas, as relações projetivas e as relações euclidianas. Até a próxima aula.